Olá, seja bem-vindo ao programa Todos os Grãos. Hoje nós vamos falar sobre o café. E o café brasileiro já conquistou o paladar do mundo inteiro. Isso fica cada vez mais evidente quando nós analisamos os números de exportação do nosso grão. Foram quase 4 milhões de sacas de 60 quilos de café exportadas só em janeiro de 2024. Nós vamos entender melhor esse cenário com o Marcos Matos, diretor-geral do Secafé. Meu amigo Marcos, seja bem-vindo. Já tem um tempo que a gente não conversa por aqui para a gente falar de café, que é um assunto que eu gosto muito, mas é sempre uma satisfação recebê-lo aqui no AgroMais. Olá, Thiago. Olá a todos. Satisfação é toda nossa poder contribuir com as discussões, com os nossos números, com as ações de promoção da imagem. E com certeza o mês de janeiro foi muito interessante, muito positivo e a gente fica muito feliz sempre em compartilhar essas mensagens de otimismo para todos os produtores. Agora, esses números eles são bem específicos e expressivos, né? Como que eles representam o cenário da cafeicultura brasileira, hein? Bom, é claro que o cenário, após duas safras baixas que o Brasil teve, safra 21, safra 22, nós colhemos uma safra muito melhor em 23, não recorde, mas muito adequada. Então, os números começam a refletir nesses desempenhos de embarque. Então, janeiro foi recorde para o mês, né, na nossa série histórica, recorde no arábica, recorde nos canéforas, né, os canéforas cresceram 500%, um número muito expressivo, porque quando o Brasil tem café, tem disponibilidade de produto, a gente, obviamente, é um café preferido. Então, a gente exporta para muito mais mercados, todos os 10 primeiros do nosso ranking cresceu para países árabes, para BRICS, para a União Europeia, para a Ásia. Então, nós temos todas as diversidades de origens sendo atendidas. Hemisfério Norte mais frio, consome ainda mais café. A China se consolida como nosso grande parceiro, 154% de aumento, já havia aumentado tanto, né? Sexta posição no passado, agora colando na quinta posição em janeiro. Então, nós temos que olhar para esses números e lembrar que quando temos boas safras, o Brasil realmente tem um desempenho muito impressionante. E a gente tem essa questão logística e geopolítica global, que obviamente tem que nos dar, temos que ter a devida atenção e acompanhamento. Marcos, agora nós temos também uma situação aqui no Brasil, daqui a pouco nós vamos falar desses parceiros também, de quem mais consome, mas antes ainda nesse ponto de produção, as adversidades climáticas impactam diretamente essa produção. Esses números, inclusive, de exportação, poderiam ter sido bem melhores se não fossem essas questões aí do clima, né? Sem dúvida nenhuma, o Brasil vem de duas safras baixas. Em 2023, embora a gente tenha fechado praticamente 39,3 milhões de sacas, no primeiro semestre a disponibilidade de café foi muito mais baixa, porque era uma entre-safra de duas safras baixas. Então, nós estamos, por exemplo, analisando o ano safra, que é parcial, né? Nós temos o ano safra é julho, 1º de julho a junho do ano seguinte. Nós temos julho a janeiro. É o segundo maior da série histórica, né, em relação à safra 2020/21, que no Brasil teve a safra histórica, mas ali nós estamos avançando. Quem sabe os próximos meses tendo os números muito expressivos, a gente tem ainda alguns meses, né, mais 6 meses para fechar a série histórica. Então, realmente, quando o Brasil tem boas safras, a gente tem desempenhos fantásticos. E o Brasil, obviamente, sendo um país continental, está sujeito, sim, às anomalias climáticas. Portanto, clima, anomalias climáticas, logística e geopolítica são os pontos mais relevantes de atenção. Tá certo. Agora, quando a gente fala de nossos parceiros aí, tem uma notícia interessante, você citou alguns, mas nós vimos também que nesse início de ano a Alemanha figurou aí nesse cenário também. Como é que a gente explica esses números da Alemanha, hein? Olha, é interessante, sem dúvida nenhuma. A Alemanha, pontualmente, ela já tinha ocupado a primeira posição, isso lá em 2009, então é uma questão muito pontual, nós temos que acompanhar os próximos meses, porque os Estados Unidos cresceu 31%. É que a Alemanha cresceu mais, cresceu 57%. Por isso que ela puxou a dianteira, mas obviamente muito colado ali com os Estados Unidos, que também mostrou um desempenho muito forte. E a Alemanha, nós sabemos, é um grande polo de industrialização, de logística, de redistribuição, de reexportação, né? Então, obviamente, e é um mercado que conhece tanto do café brasileiro, é a grande potência da União Europeia. Então, a gente vê isso com naturalidade, mas obviamente vamos acompanhar os próximos meses, porque Estados Unidos é o maior consumidor global de café, e são 332 milhões de habitantes. Então, obviamente, nos próximos anos, nos próximos meses, né, a gente vai entender exatamente como vai ser o resultado do ano safra, o resultado do ano, para a gente entender, aí, ter uma conclusão mais sólida sobre esse movimento. Agora, partindo desse ponto aí da Alemanha, que figurou num bom cenário, quais são os outros compradores nossos aí que buscam esse produto brasileiro que é tão importante também para todo mundo?
Olha, nós tivemos todos os desempenhos aqui que a gente pode mostrar são inúmeros. Quando a gente olha os 10 primeiros, todos mostraram crescimento. E a gente está falando de, aqui já dito, da Alemanha, Estados Unidos, a Bélgica e a terminal de bolsa, né? Então é normal essa movimentação para lá. O Japão, no mercado asiático, muito forte. Itália, China colando com a quinta posição. Mas os demais também, nós temos Países Baixos, México, Suécia e Canadá crescendo. E é interessante que os blocos econômicos todos mostraram um desempenho positivo. União Europeia, os BRICS, Oriente Médio, países árabes, países produtores. Quando a gente olha para país produtor, é interessantíssimo o número que nós vimos para a Indonésia. A Indonésia cresceu abruptamente, 19.000%, Thiago. E México cresceu mais de 2.000%, também figura ali os 10 maiores, que são países que são concorrentes do Brasil, mas precisam do produto brasileiro. Lembrar que a anomalia climática não é só Brasil, né? Nós estamos tendo problema na América Central, com falta de chuva. Vietnã e Indonésia junto perderam já, o mercado já considera quase 6 milhões de sacas a menos para os canéforas deles, os robustas. Então, tudo isso configura uma demanda ainda maior pelos cafés brasileiros, para os mercados mais tradicionais e para os novos mercados, mercados em desenvolvimento, esses diversos mercados. Agora, quando a gente fala de produtores, obviamente, sem eles nós não teríamos todos esses números de exportações. Como é que está a questão de preço pago ao produtor? Estão satisfeitos, não estão? Como é que fica toda essa situação, hein? Nós temos monitorado, né, essas discussões de preço no mercado interno, estamos vendo a Bolsa de Londres batendo recordes, né, e mesmo a Arábica, né, próximo ali já no contrato de março, entre 1,90 a 1,98 dólares por libra-peso, e que nos dão um pouco acima de R$ 1.000 por saco no indicador CPE-Exalc e acima de 840, um pouco acima de 840 para os nossos, para o Conilon também, para o indicador CPE-Exalc. Então são números que estão bem acima, né, do custo de produção, que é monitorado pela Conab. Nós que tivemos agora um momento bom para fertilizantes, porque nas safras passadas tivemos todo aquele aperto, né, em função das questões geopolíticas e da energia, da inflação dos países. Então, o fertilizante, né, tem uma aliviada. Então, são números bons. E a gente tem que olhar preço, para todos que nos escutam, preços que remuneram. A gente tem que tomar cuidado sempre em pensar, ou preços muito baixos são ameaças, obviamente, e preços muito altos também causam desbalanços, porque preços muito altos viabilizam as ineficiências, né? Só o preço subir que todo mundo anuncia aumento da área, né? Vimos o que aconteceu em vários países africanos, com anúncios, inclusive, de investimento estrangeiro. Vamos aumentar o parque de café em tais países. Isso gera especulação, gera desbalanço. Então, nós temos que estar naquela zona que há viabilidade, o produtor continua investindo, tem remuneração e ele merece, e o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. O Arábica está em 85%, o Conilon 93%. O que significa que a gente consegue remunerar os produtores de uma forma rápida e dinâmica. Agora, em outro país que é 40%, 50%, o preço tem que ser muito alto para até chegar no bolso do produtor. Por isso que também não pode ser interesse do Brasil desbalanços de mercado. A gente tem que pensar, sim, naquilo que viabiliza e que faz com que o produtor invista, considerando, obviamente, todas as dificuldades que ele já passou nessas questões climáticas que foram inúmeras, né, nesses últimos anos. Tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou deixar um assunto importante para o próximo bloco, que é a questão, né, da verdade, da sustentabilidade da nossa produção. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas antes de irmos para o intervalo, a gente precisa de falar também sobre a questão da qualidade desses grãos. Qual que é o diferencial do Brasil em termos de qualidade que atrai tanto o mercado internacional dessa forma, hein, Marcos? Olha, o que a gente mais escuta é que o Brasil é um país que é líder absoluto nesse mercado, mas ele é líder não só pelo volume, pela sustentabilidade, pela qualidade, e é o país que entrega o café correto, na qualidade correta, no tempo correto. Faz isso há mais de 150 anos, com muita maestria, e obviamente, o café vai completar 3 séculos no Brasil. Então, quando nós analisamos um pouco melhor o que é o café brasileiro, um país continental, com 35 regiões produtoras, a gente tem uma diversidade de qualidades. Por isso que qualidade a gente fala sempre no plural, mas o que une essas qualidades e são as boas práticas. Então, unir sustentabilidade com as qualidades e essa idoneidade, essa rapidez de transferência de preço é que dá essa posição muito estratégica para o Brasil. Por isso que a gente escuta o industrial, o trading, principalmente o industrial europeu e de outros países, falando que preferem sempre o produto brasileiro pelas qualidades
e pela sustentabilidade, com a garantia de que terá aquele produto. Então, obviamente, a gente tem um diferencial competitivo muito grande, um investimento dentro da porteira, né? Nós temos toda uma organização produtiva, o produtor, os exportadores, os segmentos, a indústria interna, e tudo isso realmente demonstra uma liderança por exemplos, por boas práticas comerciais, e, obviamente, a gente respeita e reconhece a importância que é uma safra com liquidez, os nossos parceiros todos sendo atendidos conforme eles esperam e, obviamente, remunerando o produtor. Sem dúvida nenhuma, esse é o papel mais importante do agronegócio do café brasileiro, que agrega tanto valor para esse mercado global de café, que nós estamos falando em mais de 400 bilhões de dólares. Então, é graças ao produto brasileiro que os nossos parceiros aqui dentro e lá fora conseguem agregar valor e fazer com que o produto chegue nas mesas, nas cafeterias, para todos os consumidores globais. São diversos sistemas aí que tem o Secafé e também os parceiros oferecem para trazer essa sustentabilidade para a cafeicultura brasileira. Mas nós vamos entender tudo isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo, tá bom, Marcos? Já te chamo de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E você que está em casa também nos acompanhando, não saia daí, daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre a produção de café e principalmente da sustentabilidade na cafeicultura brasileira. Todos os grãos, volta já. Voltamos a falar do café brasileiro que tem se destacado no mundo. No bloco anterior nós vimos como está a produção, as exportações do grão. Agora nós vamos falar de outro assunto importante, a sustentabilidade na produção. Quem está conversando comigo é o Marcos Matos, diretor-geral do Secafé. Marcos, existem diversos sistemas para implementar a sustentabilidade na produção. Uma delas é a rastreabilidade, que mostra, né, desde quando o grão foi plantado ali, desde as mudas até a colheita. Como que funciona essa plataforma também na cafeicultura? Bom, com certeza a sustentabilidade é o avanço das últimas décadas no Brasil, em termos de preservação ambiental, geração de empregos, renda, o índice de desenvolvimento humano é mais alto, onde a cafeicultura está presente. Quanto maior o parque cafeiro, mais estruturado é esse índice de desenvolvimento humano, que não é só do produtor, é de toda uma região, toda a sociedade que ali está relacionado com aquela produção. Então, para nós, tantos avanços em produtividade, em redução de área, em melhorias, né, de todos os indicadores ambientais. Só que a gente precisa, obviamente, construir isso numa imagem, numa promoção, numa comunicação que o consumidor global, ao entrar no supermercado, ele vê lá a origem Brasil, tem que estar no subconsciente dele. Poxa, essa é uma origem que o produtor tem uma série de regras e ele cumpre não porque é obrigação, porque já está na consciência, já está na cultura desses produtores o respeito e a sustentabilidade nos seus três pilares, social, ambiental e econômico. Então essa é a nossa missão de vida, para que isso fique muito claro para todos os consumidores. Quando vem esse tempo ESG, a governança socioambiental, com novas regras ao comércio, e aqui a gente vai citar a referência das normas, e existem muitas outras, que é a UDR, que é a Lei Antidesmatamento da União Europeia, que é zero desmatamento pós 31 de dezembro de 2020, em que o setor regulado, que não somos nós, que fique bem claro, o setor regulado é o setor privado europeu, os operadores, o trade e a indústria europeia, ela tem que criar todas as evidências para mostrar que aquele café não está relacionado a desmatamento e outros assuntos sociais, né, de questões sociais. E o assunto social está crescendo, talvez até mais que o ambiental. A Alemanha tem a sua própria lei, assuntos sociais também está nessa UDR. Então, surgiu uma oportunidade que, por mais que seja complexo, rastreabilidade tem muitos custos, envolve toda uma estrutura, uma cultura da rastreabilidade, nós temos também os deveres de casa, mas, obviamente, o Brasil está muito à frente dos seus concorrentes. Só que, ao providenciar isso, a gente ganha aquele argumento para dizer o nosso importador precisa da rastreabilidade, precisa reduzir os seus riscos. E nós exigimos que as boas práticas, a nossa sustentabilidade seja reconhecida. Então, é uma via, uma rodovia de duas vias, né? Via de mão dupla. Então, nessa hora, nós estamos reafirmando, nós estamos trabalhando na rastreabilidade, na cultura da rastreabilidade para atender a União Europeia. E vocês, automaticamente, importadores, deem o devido destaque para o café brasileiro, o devido reconhecimento. E qualquer reconhecimento que é dado, seja pela imagem, pela valorização, em preço mesmo, pelas boas práticas,
o produtor recebe automaticamente, porque a transmissão de preço é tão eficiente no Brasil. Então, essa é uma estratégia. A plataforma de rastreabilidade, que hoje já tem os membros que representam 94% de toda a exportação para a União Europeia, todos eles estarem na mesma página, com o mesmo sistema, com a mesma lógica, a mesma metodologia, que é de total conhecimento da IOSPA, que é o Programa Espacial Europeu, que é o principal órgão que tem a expert nesse assunto dentro da Europa, muito próximo da Comissão Europeia, e gera confiança para o nosso importador, porque, afinal de contas, ele que precisa gerar todas essas provas, essas evidências e abastecer as plataformas públicas da União Europeia para comprovar tudo isso. Então, nós estamos construindo uma estratégia de comunicação, que é a base de tudo, é a valorização das boas práticas e da sustentabilidade do café brasileiro. Marcos, agora é muito legal, né? A gente vê tantos dados reunidos num local só. Como você disse, isso passa para os importadores, olha, você precisa dar mais valor porque aqui a produção é totalmente diferente. Mas o mais interessante de tudo isso é como mostrar para o mundo essa produção sustentável. De fato, tá conseguindo, através desses dados, mostrar, olha, nossa cafeicultura está seguindo todos os padrões que são colocados? Sem dúvida nenhuma, e é interessante mostrar que, além de estar nos seguindo com problemas pontuais, com certeza nós estamos falando aqui de até 1% de problemas, o que obviamente é gerenciável, porque também a gente não quer punir, a gente quer criar um ambiente educativo e aqueles que eventualmente ainda não estão habilitados, que possam estar em breve. Então, a gente tem que criar aquele ambiente, aquela agenda positiva da sustentabilidade e trazer todos para essa grande oportunidade. E o nosso importador, ciente, fazendo os próprios testes, usando as mesmas ferramentas que nós usamos, reconhecendo as estruturas que nós temos, o cadastro ambiental rural, né, a gente usa o PRODES, o MAP Biomas, já mostramos para eles que é tão bom quanto o Copérnicos que eles usam. Então, tudo isso cria um ambiente de confiança. E, obviamente, esse ambiente de confiança permite que o nosso importador reconheça o Brasil ainda mais, porque ele já sabe que o Brasil é aquela origem que ele vai mitigar os seus próprios riscos. Então, essa é a estratégia. Agora, temos dever de casa, né? Temos que investir em estatísticas cada vez melhores, nosso parque cafeeiro, o cadastro ambiental rural, a validação desse CAR, né? Há um grupo de trabalho hoje trabalhando para fazer uma conexão do cadastro ambiental rural com a nota fiscal, né? Então, tudo isso vai ser, assim, uma coisa fantástica para o Brasil, que coloca o Brasil muitas décadas à frente dos nossos concorrentes. Pois é, agora o outro ponto que eu gostaria que você falasse para a gente é como está a adesão dos nossos produtores. Acredito que não seja tão difícil assim de aderir, porque todo mundo quer vender, quer escoar a sua produção. E quando se tem esses dados colocados, mostrando tudo que é feito para os importadores, facilita muito essa comercialização, né? Sem dúvida nenhuma. Nós utilizamos com o nosso parceiro Serasa Experian, são mais de 200 bancos de dados que o Brasil tem, portanto nós somos um país transparente, democrático, né, com listas as mais diversas, embargos, áreas de monitoramento por satélite. E o que nós fazemos? A gente não precisa demonstrar exatamente toda a vida do produtor, porque nós temos, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma série de referências para olhar com atenção. Mas nós podemos criar o protocolo UDR. Que significa esse protocolo? Todas as informações que precisam ser repassadas que façam com que o nosso importador atenda à lei. Ponto final. Então é isso que a gente está construindo, porque tanto o produtor quanto nós, os exportadores, cooperativas, empresas nacionais, empresas globais e o nosso importador é parte de uma mesma discussão. Então a gente tem que estar integrado às bases, as plataformas têm que ser integradas, as referências têm que ser integradas e há documentos oficiais que podem ser também base dessa integração, como o certificado de origem da OIC, que é a Organização Internacional do Café. Então o produtor, ele automaticamente está incluído em todos esses debates. Nós temos sempre que comunicar todas essas informações a ele, da mesma forma que a gente comunica o nosso importador e o consumidor global. Porque ele é parte, o Brasil exporta, em média, 57 mil containers para a União Europeia. Cada container tem, em média, 100 a 150 produtores, cada container. Então, nós temos que fazer essa gestão das geolocalizações, do cadastro ambiental rural, transformar isso numa linguagem que integre com os sistemas de compra, os sistemas de gestão de riscos dos nossos importadores. E isso, obviamente, cria esse ambiente de segurança, de confiança, que é o que o nosso importador precisa para fazer frente às exigências das autoridades. Então, ao promover essa segurança, essa confiança, esse trabalho colaborativo, nós beneficiamos os cerca de 300 mil produtores do Brasil.
Antes de mudarmos de assunto, para quem ainda não faz parte, como aderir aí a essa plataforma de vocês? Bom, nós hoje estamos com 45 membros, como mencionei, cooperativas, empresas nacionais, empresas globais. Temos demandas das mais diversas, né? Inclusive a indústria de café solúvel, trabalhando muito próximos do Secafé para justamente também poder responder aos seus clientes. Nós temos hoje um trabalho para verificar quais são as representações que a gente precisa ter para atender cada vez mais. Já somos 94%, nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos ser 95%, 98% e vamos estar sempre muito próximos dos 100%, que é realmente uma representatividade muito importante e mostra que o país, o Brasil, é um país muito organizado e eficiente. O agro brasileiro é referência. E para seguir sendo referência, nós temos sim que nos manter à frente algumas décadas, mas como a gente já falou aqui, né, Tiago? Via de mão dupla. Nós temos que exigir como contrapartida o reconhecimento e o empoderamento do nosso produtor, do nosso cafeicultor. Agora, por mais que nós falamos das exportações, da produção, dessa ferramenta, de tudo isso, não seria possível o mundo conhecer todas essas questões se não fosse a representatividade que tem o Secafé. Conta pra gente então como é essa participação nos eventos mundiais, como é essa atuação, as ações de abertura de mercado que vocês buscam também. Olha, com certeza é um trabalho colaborativo. A gente vê o Ministério da Agricultura já há algum tempo, né, fazendo ações de abertura de mercado. A gente vê várias organizações também trabalhando nesse contexto. Quando foi publicado no Congresso Brasileiro de Agronegócio das Mulheres do Agronegócio, aquela pesquisa de percepção que mostrou que o café é o único produto brasileiro que tem uma percepção positiva, mais positiva do que todos os outros produtos do agro. Então, tudo isso explica. Até mesmo no século passado, né, décadas passadas do século passado, o IBC, com diversas ações, né, que correlacionavam o café à seleção brasileira, majestosa seleção brasileira, né, de períodos muito áureos. Então, tudo isso é importante. E nós o que fizemos? Uma estratégia em diversos mercados, cada país uma estratégia. Na Espanha, fomos para um grande igreja de mais de 1000 anos, levamos para concentrar com os nossos importadores, todos os nossos compradores, explicamos o que é o Brasil, fomos para a França e todos os anos participamos do Paris Coffee Show, usamos no bom sentido a nossa embaixada para fazer uma exposição, fizemos no ano de 2021 uma grande exposição na embaixada em Roma, justamente numa época que as lideranças globais do G20 visitaram a nossa embaixada, passaram todos os líderes globais por onde a gente montou uma articulação muito boa com a nossa embaixada, fomos ao vivo para a televisão italiana. Quanto custaria isso, na verdade? Nós tivemos custo praticamente zero. Fizemos exposições itinerantes na Itália, fomos para Florença, no alto da montanha, fomos para Rimini, fomos para Trieste, que é o berço do café na Itália. Participamos anualmente do Swiss Coffee Dinner, que é o principal evento do café em termos de mercado. Esse ano vamos ter o nosso principal stand, o mais importante do Swiss Coffee Dinner, central, é um stand brasileiro, demonstrando a rastreabilidade da nossa plataforma, participação nos painéis da sustentabilidade da cafeicultura global. Estamos também planejando ações na Alemanha, China desde 2021, com ações do mês do café do Brasil, com redes de cafeterias. Foi um sucesso e a gente tem visto, né, produzindo vídeos humanizados de cada região produtora, mandando cada vez 1 tonelada de café e eles degustando esse café de forma grátis, com brindes. E agora a maior rede de cafeteria quer um projeto mais novo ainda e a gente está trabalhando a várias mãos para fazer um projeto ainda maior para mais de 15 mil redes de cafeterias que eles possuem, querem ampliar para 40 mil. A China, que já tem mais de 50 mil cafeterias, já é líder absoluto nesse segmento. Então, nós não paramos, somos uma equipe pequena, enxuta, mas a nossa missão de vida é levar a promoção da imagem, da sustentabilidade e tirar o Brasil da vala comum. A gente não admite que o Brasil seja vala comum em qualquer discussões que estejam relacionadas à segurança alimentar, segurança do alimento, qualidades. Nós realmente temos que trabalhar isso de uma forma muito firme, muito séria, com responsabilidade e criatividade. Levamos outros segmentos, o Museu do Café faz um trabalho fantástico, a gente leva junto em todas essas ações, eles conseguem dialogar com os setores culturais, com os museus, com as universidades, então a gente consegue quebrar, né, aquela bolha estritamente comercial para falar do Brasil com mais emoção, com mais humanidade. Então, isso que a gente tem feito de uma forma, aí, de certa forma, muito criativa e estamos apenas começando, temos muita coisa pela frente ainda.
Sem dúvida nenhuma, né? Mas coroa aí todos esses números de exportação que nós estamos vendo aí nesse início de 2024 e, claro, nos anos anteriores também, que foram sempre recordes. Ô, Marcos, eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente, sempre muito bom falar com você e até uma próxima com boas notícias de novo, né? Sem dúvida, Thiago, conte sempre com a gente e eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muita coisa boa com você e com todos os telespectadores e para nós é uma felicidade muito grande. Então tá certo, Marcos, mais uma vez muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou aqui no Todos os Grãos. Continue acompanhando a programação do canal AgroMais, tem sempre um destaque interessante para você. Grande abraço e até mais.